Boa tarde, pessoal. Vamos a uma aula então de vetor resultante. Segmento de reta orientada apresenta módulo, direção e sentido. Então tá aqui um exemplo de vetor, né? Aqui o módulo, que é o tamanho da reta, número mais unidade. Então aqui o módulo do vetor refere-se ao seu tamanho, as direções definidas de acordo com o sistema de coordenadas. O sentido pode ser indicado pela seta na extremidade do vetor. Então aqui o módulo, tamanho da reta, direção, que pode ser na horizontal ou na vertical, né? E o sentido está aqui, pode ser positivo ou negativo, leste-oeste ou norte-sul. Como diz na BR-101, né, por exemplo, sentido norte, sentido sul, fala em sentido, né? Aqui tem o paralelo, a soma do vetor resultante A mais B, soma, né, quando está no mesmo sentido. Sentidos opostos subtrai A menos B, vetor perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui, R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vetor oblíquo, A, B, R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Sempre quando fecha para o ângulo assim é o cosseno. Então, módulo vetor A igual a x ao quadrado mais AY e A igual a x e AY. Então, a decomposição aqui, AX, né, igual a vezes cosseno do ângulo. E na vertical, que é o AY aqui, é igual a vezes o seno do ângulo. Então, fechou aqui, cosseno. Isso aí, vou dar continuidade aqui no exemplo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores A e B, cujas componentes são dadas por A. Então aqui o A é igual a 12 e 5, e o B é igual a menos 9 e menos 1. Então aqui o vetor resultante, nessa situação aqui, né, é o que é o 12 menos o 9 e o 5 menos 1. O vetor resultante igual 12 menos 9, que dá 3, e 5 menos 1, que dá então 4. 3 e 4. Aplicando a fórmula agora, vetor resultante ao quadrado é igual a o A ao quadrado, né, que é 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. Então aqui, né, de acordo com essa fórmula aqui do vetor resultante ao quadrado igual 3 vezes 3, que é 9, mais 4 vezes 4, 16. Vetor resultante ao quadrado igual 16 mais 9, que é 25. Então, vetor resultante igual a raiz de 25. Vetor resultante igual a 5. É isso aí. Vou aqui fazer, né, o exemplo 2 já. Né? O exemplo 2 ele diz o seguinte: dois vetores de módulo iguais a 2 e 3, então A igual a 3 e B igual a 2, formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Então, fórmula R ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b
vezes o cosseno do ângulo. Então aqui r ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes o cosseno de 60, né, que é 0,5. Então aqui resolvendo essa equação vai ficar r ao quadrado igual a 9 mais 4 mais 2 vezes 3, que é 6, 2 vezes 6, 12, vezes 0,5, 6. Então, r ao quadrado igual 9 mais 4 mais 6, que dá 19. R igual raiz de 19. Então, a resposta é a alternativa D, raiz de 19. Aí. Então, resolvendo a questão 3. Um vetor A de módulo 5. A igual a 5 módulo. Encontra-se inclinado com ângulo de 30 graus. Então, ângulo igual a 30 graus. Em relação ao eixo horizontal, determine o módulo das componentes horizontal e vertical AX e AY. Então aqui, a fórmula, né, nessa situação, lembrando que aqui tem os dois funcionários ali, né? Então aqui vai ficar a y, né, e a x, sendo que é um ângulo de 30 graus. Aqui vamos supor que seja aqui, mais ou menos aqui, então 30 graus. De acordo com as duas forças que estão sendo colocadas, aplicadas na caixa, né? Então, um ângulo de 30 graus. Então, quando fecha aqui, né? A x, então, é o cosseno. Então, aqui vai ficar AX igual 5 vezes o cosseno de 30 graus. AX igual 5 vezes. O cosseno de 30 graus é 1/2. Aliás, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então aqui, né, é o AX. AX igual 5 raiz de 3 sobre 2. E então o AY vai ser 5 vezes o seno, né? O seno de 30 graus. Então, AY igual a 5 vezes o seno de 30 graus, que daí é 1/2. Então, AY igual 5 vezes 1, 5, dividido por 2. Então, vai ficar 5 sobre 2. Então, aqui resposta alternativa B, né? 5 raiz de 3 sobre 2 e 5 sobre 2. Ali. B. Vamos passar para a próxima questão aqui, né? Próximo exemplo, exemplo 4. São grandezas escalares. Então aqui grandeza escalar é que só tem número e unidade. Então força, velocidade e aceleração só tem número e unidade. Não tem módulo, direção e sentido, né? Então resposta alternativa B. 5. Para representar a força-peso, utilizamos um segmento de reta denominado vetor. Assim, quando da sua representação, a força-peso sempre deve apresentar. Força-peso ela sempre deve apresentar intensidade ou módulo, direção e sentido. Resposta letra B.
6. Uma caixa é puxada por uma força F de 100 newtons. Então, força F igual 100 newtons. Que faz um ângulo de 45 graus. Então, um ângulo 45 graus. Com a horizontal. Sabendo que a caixa se desloca com velocidade constante g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quanto vale aproximadamente o trabalho realizado da força F? Então, é o trabalho, a força F, para um deslocamento de 5 metros. Então, esse deslocamento, é de 5 metros. Fórmula: trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 45 graus. Trabalho, está pedindo para determinar. Força F é 100. Deslocamento é 5. Cosseno de 45, que é 1. Então, trabalho igual 100 vezes 5, que dá 500 joules. Certo? Valeu!